Olá, tudo bem com você? Me chamo Sueli Arcanjo e estou aqui para hoje conversar mais um pouquinho com você a respeito daquele que tudo pode. O nome dele é Jesus. Ele está aqui agora, viu? Ele está aí. E hoje ele te faz uma pergunta. Queres ser curado? O especialista está aqui. Amém? E hoje estaremos lendo mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 9. Estaremos lendo os versículos do 1 até ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pois foi, e lavou-se, e voltou vendo. Quando Jesus, ele dá uma ordem, essa ordem é para cura. Essa ordem é a direção certa da resolução do problema. E aqui a palavra de Deus diz que e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Porque aqui é ressaltada a questão homem cego de nascença? Porque Jesus sabia a proveniência da cegueira dele. Muitos que estavam ali à volta buscavam explicação e queriam saber o que aquele homem fez, não ele, mas os seus pais, para que ele fosse cego de nascença. E Jesus, ele sempre deixa muito claro que aquilo que ele faz é para que se manifeste nele, na pessoa que está sendo curada, as obras de Deus. Jesus veio para apresentar Deus ao mundo. Jesus veio para apresentar o Pai aos filhos, aos futuros filhos, porque Ele é o caminho, Ele vem abrindo caminho para que aqueles que desejem o acompanhar serão também chamados filhos de Deus. E Jesus, ele vem cumprindo a sua missão de executar as obras do Pai, porque aquele que crê em Jesus será curado. Por que será curado? Porque mediante as suas deficiências, ele sempre procurará uma saída. E quando ele procura a saída certa, ele encontra a resolução do problema. E o que acontece aqui é que não foi o cego que foi procurar Jesus, mas o cego estava ali no momento em que Jesus passa e o vê. Por que que aquele cego estava no momento em que Jesus vai passar e vai vê-lo?
as obras de Deus, elas são manifestas através de Jesus. E quando alguém está próximo a Jesus, Jesus vê. E aquele homem, ele não estava distante de Jesus, porque aqui a palavra de Deus diz que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E ele estava próximo. Não importa como, ele estava próximo, porque o caminho do milagre é próximo de onde Jesus vai passar. O caminho do milagre é onde naturalmente acontecerá um encontro com Jesus. E Jesus é aquele que ele é conhecedor profundo da necessidade humana. Aqui nós estamos falando de um grande especialista que passou por essa terra, apesar de ter sido morto, crucificado para se cumprir as Escrituras, mas ele queria apenas que crescem que Deus o enviou. Por quê? Porque aqui em João mesmo diz, em João 3,16, um versículo que nós conhecemos, ele é um versículo chave, se assim posso dizer, na palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E essa foi a maior preocupação de Deus com a vida humana. E conhecendo bem aqueles pelos quais ele mesmo trabalhou, ele fez todas as coisas e ele preparou todas as coisas para colocar o homem e a mulher, todos os seres viventes, mas ele deixa em especial para o homem e para a mulher, para dominar, para dominar. E esse mesmo Deus está agora enviando Jesus para um aparente simples cego de nascença, mas que quando Jesus vê o cego, ele não vê de qualquer forma, ele vê alguém que ele vai mudar a história dessa pessoa, a tal ponto que fica registrada nas Escrituras Sagradas. E hoje nós possamos falar a respeito desse cego de nascença. Não precisa nem do nome, não precisa nem das qualidades desse cego, mas o que importa é que Jesus o viu. Não precisa, muitas das vezes, dessa visão humana, ela sobressair, mas importa é que quando essa visão humana ela está sob os olhares de Jesus, faz uma diferença tremenda. E foi o que acontece com esse homem. Ali seria o momento do grande milagre da vida dele e que não ficaria em oculto. Como pode um homem cego de nascença, no meio de provavelmente ali muitas pessoas que eram conhecidas, que tinham nome e sobrenome, mas que não chamaram a atenção de Jesus como esse homem chamou. Aí está o diferencial. A posição desse homem, a maneira como ele estava, talvez ali para ele era costume ser cego, porque ele nasceu cego, ele nunca tinha visto a luz, mas um dia ele tem um encontro com a luz. Porque aqui a palavra de Deus, nesse mesmo contexto, diz que no versículo 5, pelo qual nós lemos, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para salvar os que se haviam perdido.
ele veio para se encontrar com todos aqueles que estavam na disponibilidade de serem beneficiados por ele. E ele continua fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele não mudou. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo que estava lá dando vista ao cego, visão ao cego, é o mesmo que está nesse momento aí, na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você estiver agora, não importa. Para Jesus, não importa que seja um simples cego, ainda que de nascença, mas quando ele vê com aqueles olhos cheios da glória de Deus, cheio da sua glória, da sua magnitude, do seu resplendor, dessa luz que veio para iluminar o mundo que estava perdido pelos pecados da humanidade, e ele precisaria vir para morrer, para salvar a humanidade perdida. E de que cegueira mesmo nós estamos falando? Que cegueira é essa? Quantas das vezes há em nós cegueiras de nascença, se posso assim dizer, porque o cego, ele é cego, então ele não enxerga. Será que nós temos enxergado a tal ponto aquilo que é necessário enxergarmos nesse mundo? Será que existem coisas ocultas aos nossos olhos que nós estamos como esse cego? E nessa noite o nosso Senhor, Deus, Ele quer trazer para nós essa reflexão. E este homem, ele estava ali à mercê de qualquer pessoa que chegasse e se de repente fizesse qualquer mal a ele, ele não saberia se defender, porque ele era cego de nascença. Ele não tinha a visão que os outros tinham. Mas nesse momento, esse homem, ele tem um encontro com aquele que ilumina a visão do cego. E foi o que acontece na vida desse homem. Esse homem que está sendo curado. E Jesus, ele chega de maneira simples. E quando depois que ele diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, a partir daí, tendo dito isto, no versículo 6 aqui diz que ele cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, untou com o lodo os olhos do cego. Esse é o Jesus que nós estaremos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Não somente aqui, mas ele nos chama para uma novidade de vida futura, porque aqui é tudo passageiro. Nós temos um tempo aqui na Terra que nós não temos a previsão exata desse tempo. Só o Pai sabe. E o que acontece? Então ele vem para abrir a nossa visão, para abrir o nosso entendimento e trazer para nós essa cura dessa cegueira que vai além do que os nossos olhos possam ver. Porque Deus, Ele é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E se nós cremos que nós teremos uma vida futura no céu,
Porque quem fala o contrário? Todo mundo acredita que depois da sua morte irá para o céu. Então Jesus vem trazer para nós, abrindo a nossa visão, que para que isto aconteça, nós precisamos verdadeiramente termos esse encontro com essa luz. Que ele falou que enquanto ele estivesse aqui no mundo, ele seria a luz do mundo. Mas quando ele ascende ao Pai, ele diz que ele deixaria um outro consolador, então ele não nos deixaria sós. E este outro consolador, ele está aqui, que é o seu Espírito Santo. Nós não o vemos, mas nós sentimos. Ele está aqui, ele está aí. Aproveita esse momento enquanto há tempo de uma reconciliação, de uma busca maior por esse Jesus, ou até mesmo procurar conhecer-se de fato aquilo que essa pessoa que está aqui falando, eu não conheço essa pessoa, ela é tão insignificante. Faz experimento, abra a palavra, tenha um real encontro com a luz, deixa que aquilo que está te impedindo de enxergar possa fazer deslumbrar diante dos teus olhos uma dimensão de coisas que estavam ocultas, e só a revelação desta palavra aqui pode trazer para nós, porque ele é o Verbo encarnado que habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é a palavra eterna. Então, à medida que nós adentramos nesta palavra, nós já começamos a adentrarmos os céus, ainda aqui na terra, porque o reino dele desce aqui. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Esta oração, os mesmos discípulos que estavam aqui falando com Jesus a respeito desse cego, que era cego de nascença, mas eles queriam saber quem pecou. Por que ele era cego? Quem pecou? Esses mesmos discípulos puderam contemplar o que Jesus estava fazendo naquele momento ali, dando vista ao cego de uma maneira tão simples. Jesus, na sua praticidade, na sua simplicidade, mas na sua grandiosidade, nesse grande mistério, o reino de Deus, ele desce, onde tem a presença de Jesus. E tudo acontece. Você tem a dimensão do reino de Deus? E você pode perceber que enquanto falamos e fazemos menção da palavra de Deus, uma atmosfera é modificada no meio de nós, e é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você pode contemplar a glória de Deus neste momento? Você percebe que paira uma paz? Você percebe que há uma leveza? Você percebe que até esses momentos de dificuldade que você tem passado, agora, por algum momento, fica esquecido? Porque está aqui a solução do problema, e ele se chama Jesus. Que enfermidade é essa? O que é que você tem sentido? Eu venho trazer para você, neste momento, o especialista que te faz a pergunta: queres ser curado? O especialista está aqui. E
nós vemos como Jesus trabalha, né? Jesus, ele pega ele cospe na terra da sua própria saliva, ele prepara um lodo e ele coloca na vista do cego. Ele tira de dentro de si, da sua saliva, santa, perfeita, com certeza saudável. Ainda que tentaram bater em Jesus, machucar Jesus, mas por dentro seu corpo era perfeito. Até porque para ser preso numa cruz, pregado numa cruz, e resistiu o que ele resistiu, ele teve uma saúde que ninguém teve aqui na terra. Amém? Oi? Você tá aí? Então, e ele prepara um medicamento tão especial pelas suas próprias mãos aqui na terra diante de um cego que precisaria ser curado de uma doença incurável, porque uma aparente doença de nascença, ela tem cura? Aquele que nunca viu pode ver? Jesus mostra que pode. E nesse momento, aquele homem está ali e ele recebe o maior medicamento, né, que alguém pôde receber aqui na terra das mãos de Jesus. E diz aqui no versículo 7 que ele, depois que ele unta os olhos daquele cego, ele diz assim para ele, vai. Olha quando Jesus dá ordem e aquele que está crendo vai e faz. Porque ele vai dando a ordem, é para ser cumprida, para ver o milagre realizado. E aquele cego não pensa duas vezes. Aqui a palavra diz bem clara, quando ele diz, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois ele foi, lavou-se e voltou o quê? Pode falar aí. Ele voltou o quê? Curado, porque ele estava diante do maior especialista na cura do impossível. Aleluia! Glórias a Deus! E você, como está aí? Hein? Será que a cegueira ela está realmente no cego de nascença? E nós já estamos terminando. E aqui nós vemos que no versículo 9 diz assim, ó, uns diziam, e este? É este? E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu, porque pensavam até que ele era aquele mendigo que andava mendigando por aí. Depois do milagre, depois da aproximação com Jesus, depois de receber de Jesus a visão aberta, as pessoas não conseguem enxergar a mesma pessoa. E agora ficam querendo saber se é ele mesmo. E aqui ele diz, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E no 11, e fechando aqui, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Você entende o agir de Deus, o trabalhar de Deus? Aquele homem creu, ele não duvidou. Jesus mandou que ele fosse e fizesse o que ele mandou fazer, que era lavar-se. Jesus passa o remédio e manda que agora ele lave aquilo que aparentemente estava sujo, né? E quando ele lava, ele volta curado. Agora ele vê. E aí ele diz que um homem chamado Jesus
untou as vistas dele e mandou que imediatamente ele fosse lavar. E o que esse homem está fazendo agora? Esse homem está testemunhando da grandeza de Jesus. Esse homem agora testemunha um milagre. Esse homem testemunha a cura. Esse homem testemunha a cura por causa do contato com Jesus, a aproximação de Jesus. Às vezes Jesus, ele quer se aproximar, ele está nos vendo, mas muitas das vezes a gente foge. A nossa cegueira nos faz fugir. A cegueira do homem faz ele fugir de Jesus. E Jesus aqui, essa cegueira, ela transcende o natural, porque aqui fala do espiritual. Aqui fala do espiritual. E o homem, quando ele tem os seus olhos abertos de forma espiritual, ele pode ver. Paulo, ele diz que o homem espiritual, o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo, ele entende tudo e que de ninguém ele é discernido. Porque a visão espiritual abre a visão do cego. Que cegueira nós estamos vivendo que está nos impedindo de enxergarmos a realização do nosso milagre? E aí? Pensa nisso. Deixa que Jesus se aproxime de você. Se você não está conseguindo nem abrir os olhos porque foi tão machucado, não sabe nem o que fazer, fecha os olhos e sinta Jesus aí, untando as tuas vistas. Não importa se ele vai passar lodo, se ele vai cuspir, não importa o que vai ser. Deixa, sinta o toque dele nas suas vistas e deixe que ele abra um novo horizonte para ti. Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eis-me aqui diante de Ti, Senhor, ó Deus, para, Senhor, estar, Senhor, orando por estas vidas que necessitam de um milagre, por essas vidas que necessitam Te conhecer mais, por essas vidas que precisam, Senhor, cada vez mais terem, Senhor, as suas visões ampliadas para enxergarem além do que estão enxergando, porque precisam enxergar com a Tua visão, porque precisam do toque das Tuas mãos, na Tua visão para mudar a sua história. Abençoa a estas vidas, abençoa as suas casas, suas famílias, os abençoe. Em nome de Jesus, traga cura nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu uno minha fé com a fé daqueles que creem, Senhor, para estar nesse momento, expulsando todo o mal, expulsando toda a enfermidade que tem se alojado em vidas que estão assistindo, Senhor, esta palavra neste momento, e que o Senhor jogue por terra e traga cura. Que estas vidas venham, Senhor, a enxergarem coisas que não enxergavam antes, em nome de Jesus, que sejam ricamente abençoadas e que o Teu nome seja glorificado nas vidas delas, como foi na vida desse cego de nascença. Ele foi, porque a partir dali ele não foi mais, porque ele recebeu de Ti o milagre, porque o Senhor estava ali próximo, vendo ele, e ele se permitiu ser tocado. Que vidas se permitam serem tocadas pelo Teu Espírito Santo para serem curadas ainda hoje, nesse momento, se o Senhor assim quiser. A cura que o Senhor deu ao cego foi imediata, porque ele se deixou ser tocado pelo Senhor. Que vidas se deixem serem tocadas por Ti ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente, viu? Queres ser curado? Especialista está aí, ele está aqui, ó, entre a gente agora. Amém? Se você puder deixar um like, fique à vontade, viu? Se você
quiser fazer, será bom. Por quê? Porque o youtuber vai entender que foi proveitoso para você. E aí ele vai permitir que outros vídeos possam chegar até aí. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. Em nome de Jesus, grande abraço, viu? Até a próxima. Amém? Ó, queres ser curado? Especialista está aí. Grande abraço. A paz.